Estamos mais uma vez aqui com delação premiada. Hoje com a presença de Leandro Maia, não é? Um acadêmico de sucesso, né? Campeão de primeiro lugar no 12º Congresso de Endovascular Internacional, aí CPI. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço a todos os internautas e todos que nos assistem aqui pelas redes sociais, né, pelo nosso canal no YouTube. É um prazer estar aqui com um companheiro, onde ele vai expor para todos os nossos telespectadores a situação da oncologia e as demais questões a qual ele pertinentemente é conhecedor e um grande estudioso, né? Pois é, Leandro, fica à vontade aí na sua apresentação aí. Primeiro nos fale sobre esse prêmio, né, do 12º Congresso de Endovascular Internacional, que você apresentou um trabalho e teve primeiro lugar, que é uma grande satisfação para o povo de Alagoas, e fica alegre por um alagoano ter esse sucesso, né, em um congresso internacional que colocou Alagoas em primeiro lugar. Fica à vontade. Boa noite, né, a todos. Estamos à noite agora, mas repito as palavras do CPI, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em outros horários. Eu me chamo Leandro Maia Leão, sou atualmente estudante de enfermagem no último período, já para me formar, e pretendo seguir a carreira de pesquisa científica, a carreira acadêmica mesmo, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professor universitário e etc. E sobre esse prêmio aí, tá até aqui o troféu que eu recebi no dia. Vou até mostrar uma foto minha recebendo o troféu das mãos da enfermeira Renata Miranda. Essa enfermeira, ela é de lá de Arapiraca. Aí ela é uma das presidentas do evento e ela que me entregou o prêmio, né, com a certificação. Então, esse trabalho que eu apresentei lá foi sobre uma terapia inovadora para as doenças oncológicas. Para todos os tipos de câncer ela pode ser utilizada, e ela se chama terapia por receptores de antígenos quiméricos, ou imunoterapia CAR-T. Esse CAR é a sigla, né? Chimeric Antigen Receptors, que significa receptores de antígenos quiméricos. Essa terapia ela é inovadora porque ela é uma modificação genética que é feita nas células do sistema imunológico e pode ser escolhida das células de maneira específica para tratar determinadas doenças. O boom que aconteceu da CAR-T ser utilizada para o câncer, principalmente para cânceres leucemias, né, do sistema hematopoético, foi justamente a partir de 2012, que foi a primeira paciente no mundo a receber esse tratamento. Foi uma criança, uma menina de 8 anos, se não me engano. E quando ela recebeu esse tratamento, os médicos ainda não tinham uma certeza se seria 100% eficaz, mas ela alcançou a remissão total. Tem até um artigo científico publicado na Nature, que é um artigo de reflexão, fala sobre o caso dela, e que a cada ano que se passava, ela tirava uma foto com a plaquinha: 1 ano livre do câncer, 2 anos livre do câncer, 3 anos livre do câncer, e etc, etc, etc. E ano passado, que foi publicado esse artigo de reflexão, dizia assim: ela está há 12 anos livre do câncer ou ela está curada? Porque na medicina nós não falamos que o câncer tem cura, que o câncer ele tem remissão parcial ou total. A cura é uma palavra que não gostamos de utilizar na área da saúde, referente ao câncer. Entretanto, esse caso dela e outros casos ao redor do mundo utilizando essa terapia foram tão extraordinários a ponto de que fez com que os pesquisadores a nível mundial quisessem fazer com que essa nomenclatura fosse modificada. Ao invés de falar remissão total, começar a falar sobre cura, porque potencialmente essa terapia ela consegue atingir a cura em determinados tipos de cânceres. Então, o meu trabalho, que eu ganhei o prêmio, foi sobre a introdução dessa terapia aqui no SUS, no nosso amado SUS brasileiro. Porque, diferente de quimioterapia, radioterapia, que são as terapias padronizadas, as células CAR-T elas só precisam ser
injetadas uma vez no paciente. Não precisa fazer 6 ciclos, 10 ciclos, 20 ciclos de quimioterapia. Então seria um novo tratamento diferente da quimioterapia? Exatamente. É um tratamento diferente, inovador e de alta complexidade tecnológica. O tratamento consiste no seguinte: o paciente com câncer está lá hospitalizado e é colhido o sangue dele. Esse sangue é levado para o laboratório. Lá em laboratório, eles vão fazer um processo de separar as células do sistema imunológico do resto do líquido do sangue. Essas células do sistema imunológico vão ser identificadas e eles vão pegar a célula do linfócito T, que tem o linfócito T auxiliar e o linfócito T citotóxico, né, que é respectivamente CD4 e CD8. E o linfócito T auxiliar ele é transformado em linfócito CAR-T, ou célula CAR-T. Essa transformação, como é que eles fazem? Eles pegam um vírus que carrega esse gene CAR, e esse vírus ele é introduzido microscopicamente no núcleo da célula. E o vírus ele vai se integrar ao resto do DNA da célula, fazendo com que ela produza as proteínas de membrana, que são esses CARs. As células elas não têm olho, como nós temos, né, para poder enxergar. Elas enxergam através desses receptores. E o câncer é uma doença muito complexa. Ele, a certos níveis, consegue fazer com que ele se muta a ponto de perder esses receptores de membrana, que são essas proteínas de membrana, fazendo com que as células do nosso sistema imunológico nem enxerguem mais ele. E assim ele está livre para se proliferar. Livre para se multiplicar de forma desordenada e causar o que nós chamamos de metástase, né? Que é quando ele se espalha para outros órgãos do corpo. E as células CAR-T, elas são literalmente programadas para identificar onde está a célula cancerígena, através desses receptores. Aí tem diversos receptores: CD19, CD4, CD8, CD126, CD120, etc, etc, etc. São muitos os receptores de membrana que nós podemos utilizar para fazer com que essas células consigam enxergar o câncer e assim ir lá, eliminar de maneira eficaz e melhorar a qualidade de vida do paciente. A integração dessa terapia no SUS não é só de vontade dos pesquisadores, mas é de vontade também do governo, porque independentemente se a indústria farmacêutica quer ou não, porque ela é a produtora das quimioterapias, né? O governo sempre vai querer o que é menos custoso e o que dá melhor resultado. E as células CAR-T, quando elas são produzidas aqui no Brasil, elas são mais baratas, chegam a ser mais baratas do que o tratamento padronizado de quimioterapia, radioterapia e internação, e por conta disso, de ser mais barato, de ser mais eficaz, o Brasil está investindo muito bem nisso. Foi feito eu até falei sobre isso na apresentação do meu trabalho, foi feita uma parceria entre o Instituto Butantan, a USP e o Hemocentro de Ribeirão Preto, e essa parceria deu início ao desenvolvimento da pesquisa em estágio clínico fase 1 aqui no Brasil. Tanto é que tem um caso, que é o caso de um paciente chamado Paulo Peregrino. Ele estava lutando há 12 anos contra um mieloma múltiplo. E ele não conseguia nem mais andar, para você ter uma ideia. Quando ele utilizou essa terapia, em um mês, Aldinho, ele ficou em remissão total do câncer. Que maravilha. Uma maravilha. E o Instituto Butantan e o Centro de Ribeirão Preto estão investindo pesado nisso. O governo, no ano passado, investiu 200 milhões de reais nessa terapia. E o desenvolvimento dela, com fé em Deus, vai se multiplicar aqui no território brasileiro, e o Brasil vai ser um dos países com essa tecnologia pronta para uso dentro do SUS. Eu acredito nisso. Amigo, o que leva a incidência no mundo todo sobre o câncer? O que levou essa incidência em todo mundo, no Brasil, né, Europa, pelos continentes, esse índice tão assustador de câncer? O que levou o mundo a isso? CPI, são vários os fatores que estão levando, no caso, né, ao desenvolvimento de câncer cada vez em pessoas mais jovens e cada vez mais rápido. Cânceres, às vezes, mais agressivos até.
é uma mistura de fatores, como eu falei. Esses fatores levam em consideração algumas coisas, como poluição, alimentação desregrada, também falta de exercício físico, mas uma das coisas que está batendo mais na tecla é justamente o problema do estresse. Cada vez mais o ser humano tem mais estresse. Verdade. Principalmente nas áreas urbanas. E por conta disso, o estresse ele gera situações no nosso organismo que são a favor... Psicossomáticos. Exato, são a favor do desenvolvimento do câncer. Mas não é só isso, como eu falei, é multifatorial. São várias as situações que podem ocorrer. Pode acontecer de forma hereditária, ou seja, passado geneticamente, né, de pais para criança, exato. Mas nós descobrimos hoje em dia que essa quantidade é uma carga muito pequena. Já tem estudos mostrando que de 100% dos cânceres de mama que as mulheres têm, 90% deles não são hereditários. 90% deles são o que nós chamamos de epigenéticos, que estão acima da genética. Ou seja, fatores como falta de exercício físico, alimentação desregrada, o próprio estresse, como eu citei, e vários outros fatores. Alguns cientistas também comentam sobre a poluição e principalmente o que foi descoberto há pouco tempo atrás, né, é bem recente, que é a poluição por microplásticos. Existem alguns estudos assim alarmantes, sabe, sobre isso, principalmente advindos da China. Alguns pesquisadores chineses eles encontraram até microplástico presentes no leite materno e na placenta de mulheres grávidas. O microplástico eles começaram a chamar ele de ubíquo, que é uma palavra que no sinônimo significa onipresente. Está em todo lugar da Terra, assim como bactéria. Se a gente botar um microscópio aqui, vai ter bactéria. Se botar um microscópio nas fossas marianas, vai ter bactéria. A mesma coisa é referente aos microplásticos. Foi identificado também um outro estudo com eles lá nas fossas marianas. Aí, todas essas questões, CPI, fazem com que o desenvolvimento do câncer ocorra mais rápido e em cada vez pessoas mais jovens. E também as questões de diagnóstico, né? A nossa capacidade de diagnosticar na área da medicina melhorou muito. E por ter melhorado dessa forma, nós conseguimos identificar ele de maneira mais precoce, né? Leandro, essa terapia tem algum desafio que possa impedir que a pessoa possa ter sucesso? Tem sim, Raul. Assim, toda terapia... Na verdade, dentro da metodologia científica, tudo que surge para tratamento não é um milagre. Sempre vai ter ou os efeitos colaterais ou limitações específicas. E essa terapia ela também tem seus desafios, suas limitações, seus efeitos adversos. Inclusive, foram outros trabalhos que eu apresentei em outros congressos. Eu apresentei um nesse daqui, o terceiro congresso multidisciplinar sobre o câncer aqui alagoano, que foi o contexto dos efeitos adversos dessa terapia com célula-CAR-T. É o efeito adverso da neurotoxicidade. Esse trabalho aqui eu falei sobre esses efeitos adversos que a terapia apresenta, e eles são dois que foram observados. Primeiro foram observados em modelos animais, né, estudos em vivo, em camundongos principalmente, que são camundongos que são chamados de NSG, Nod, Sid, Gama. Esses camundongos eles têm um sistema imunológico um pouco mais defasado para observar como é que funciona uma terapia no corpo deles, no organismo deles. E são camundongos humanizados, ou seja, o perfil genético deles é bem parecido com o nosso, sabe? E quando foi utilizada nesses modelos, antes de ser utilizada em animais, foram observados dois efeitos colaterais, que também foram observados em humanos depois, mas não são todos os humanos que apresentam, assim como não foram todos os camundongos que apresentaram nesses estudos em vivo. O nome dos efeitos são síndromes neurotóxicas. O primeiro se chama CRS, que é o Cytokine Release Syndrome, que em português é tempestade de citocinas.
ou aparição de citocinas, como você preferir falar. E esse primeiro é o que aparece de primeira mão. E o segundo, ele se chama ICANS, é a sigla em inglês, mas em português eu posso chamar de síndrome neurotóxica causada por células efetoras imunes. E eu vou explicar um pouco mais, né? Esse CRS, que é a tempestade de citocinas, quando o paciente apresenta esse efeito adverso, ele vai apresentar geralmente febre. Não só febre, também apresentam alguns outros quadros, mas a febre todos os pacientes apresentaram que tiveram a CRS. Enquanto que a ICANS, ela é advinda da primeira. A CRS, ela vai mimetizar, ou seja, vai imitar uma sepse no organismo do paciente. Sepse é quando ocorre uma inflamação generalizada no corpo. E quando as células CAR-T elas entram no organismo do paciente, elas se comunicam com outras células do sistema imunológico. E nessa comunicação, todas as células que são citotóxicas, ou seja, que liberam as citocinas dela no organismo, elas se ativam ao mesmo tempo. E por conta disso, a citotoxicidade no organismo do paciente fica muito elevada, a ponto de que ele tem a sepse, que é a inflamação generalizada, por conta dessas citocinas que foram liberadas pelas células. E por conta disso ocorre a ICANS, que a ICANS ela é um quadro em que, por conta da neurotoxicidade, existe uma barreira que protege o nosso cérebro, chamada barreira hematoencefálica. E essa barreira ela fica muito sensível. Sensível a ponto de que a citotoxicidade passa para o ambiente cerebral. E quando ela passa para esse ambiente, ocorrem os sintomas da ICANS, que são sintomas neurotóxicos de amplo espectro neuropsiquiátrico, que pacientes apresentam quadros, geralmente de pessoas que têm doenças psiquiátricas, alucinações, delírio, ver coisas onde não tem, ouvir coisas onde não foi produzido o som, né? E esse efeito adverso existe, é observado em alguns pacientes, alguns mais do que outros. Eu até tenho um artigo que foi submetido à revista Saúde em Debate, que esse artigo ele fala sobre os fatores de risco associados a essas síndromes, ou seja, o que o paciente pode ter de antemão que facilita o desenvolvimento dessas síndromes neurotóxicas. E alguns achados do meu artigo foram dentro dos fatores de risco: pacientes que têm idade muito avançada, pacientes idosos, pacientes que têm obesidade em graus elevados, pacientes que tiveram anteriormente algum acidente neurológico, um TCE, né, trauma crânioencefálico, algum acidente de moto, bateu a cabeça e teve algum problema, pacientes que antes tiveram AVC ou isquêmico hemorrágico. Todos esses fatores e alguns outros, eles levam ao aumento da possibilidade desse efeito adverso. Porém, Raudinho, esse efeito adverso, ele não impede a utilização da terapia. Isso que é interessante, porque esse efeito adverso ele pode ser contrariado com fármacos, com utilização de medicamentos, principalmente medicamentos anti-inflamatórios corticoidais, como dexametasona, por exemplo. Aí o paciente consegue ter o efeito da terapia sem precisar ficar à mercê do perigo que é o efeito adverso dela. Apesar de que alguns pacientes, foram pouquíssimos ao redor do mundo, chegaram a falecer por conta disso. Mas foram nos primeiros estudos que não se entendia tão bem esse efeito adverso, e hoje em dia dificilmente um paciente chega a óbito por conta dele. E na questão de limitações que você perguntou também, né? As células CAR-T elas têm algumas limitações também. Por exemplo, o câncer ele pode ser tanto em partes moles quanto em cânceres de tipo sólidos. Os cânceres sólidos, que são chamados de tumores, né, aquela massa escura, né, que o Hipócrates relatou lá antigamente, né, que chamou de cárquinos, que significa câncer em grego,
essa massa sólida, as células CAR-T não conseguem se infiltrar ali. E elas não conseguem se infiltrar, não é porque elas não conseguem reconhecer as células tumorais que estão ali. É porque o tumor, ele cria um chamado de microambiente tumoral. E esse microambiente impede a inserção delas ou o avanço delas em cima da tumoração. Entretanto, Raul, diferente das células CAR-T, essa terapia ela pode ser utilizada, a terapia CAR, em outras células do sistema imunológico. E pensando nessas tumorações sólidas, foi que ocorreu a ideia da utilização do CAR nas células NK, que são as células que são especializadas em combater tumores sólidos, principalmente no nosso organismo. As células NK, também chamadas de natural killers, elas têm uma capacidade maior de adentrar esse microambiente tumoral. Entretanto, as células CAR-NK, elas têm uma capacidade extremamente elevada. Um dos trabalhos que eu apresentei em alguns dos congressos afora, que eu participei, foi justamente sobre isso. Foi sobre a capacidade das células CAR-NK de adentrar nesse microambiente tumoral e literalmente obliterar as células tumorais. Esses avanços teve alguma coisa a ver em relação aos estudos, em relação à questão do Covid? Não, Raul. O Covid ele é um caso à parte. Assim como outras doenças virais, né? Essa ideia de modificar as células do sistema imunológico, melhorar a capacidade delas, ela não é de hoje. Ela é bem antiga, para falar a verdade. Tanto é que o desenvolvimento dessa terapia, ela só foi realizada a partir de 2012 para os dias de hoje. Entretanto, os estudos começaram a ser feitos nos anos 80, para você ter uma ideia. Porém, como a metodologia científica ela é sempre firme no que ela toca, as terapias que foram desenvolvidas nos anos 80 e 90, elas não tinham a capacidade de direito nem de reconhecer as células tumorais in vitro, que são os primeiros tipos de estudos, chamados de estudos pré-clínicos. In vitro é quando acontece o seguinte: um cientista no laboratório pega uma placa de vidro, que são aquelas placas de Petri que são livres de qualquer micro-organismo, e eles vão colocar ali naquelas placas as células sozinhas, sem estarem dentro de um organismo, para ver como elas interagem umas com as outras. Os primeiros estudos que foram feitos, elas não conseguiam identificar direito as células tumorais, ou quando identificavam não conseguiam ir lá e eliminar, sabe? Foram precisos muitos estudos e um avanço significativo dos anos 80 para o 90 e do 90 para os anos 2000 para poder essa terapia ser utilizada tanto em animais quanto em humanos. E como você vê a questão hoje dessas vacinas, a vacina russa, né, contra o câncer, a vacina coreana, tem alguma relação em relação a esse estudo aqui no Brasil? Não, a imunoterapia CAR-T ou KNK, ela é uma terapia diferente dessas vacinas. Esse estudo que você falou coreano, eu li esse estudo, e ele fala sobre reverter o câncer, não é isso? Eles conseguiram fazer isso a nível laboratorial, sem ser no organismo de seres humanos. Eu não lembro se no estudo citava camundongos humanizados, que é o mais próximo no organismo que tem para comparar do organismo do ser humano, né? Antes de ser utilizada em seres humanos. Porém, eles conseguiram in vitro reverter a mutação que a célula cancerígena causou no que antes era uma célula saudável. Isso é bem interessante, mas não é essa terapia. Eu acredito que esse estudo ele precisa ter muitos outros estudos com muitas outras ideias para poder avançar. Pelo fato de que o câncer ele nunca é uma doença simples, ele é extremamente complexo. Tanto é que o câncer ele é só uma nomenclatura, mas existem mais de 200 doenças associadas. E isso daqui não sou eu que estou falando, é uma referência direta do site da OMS, que eu já utilizei em um dos meus trabalhos, inclusive.
E o que é interessante, Raul, é que a imunoterapia CAR, ela não é utilizada só para o câncer. Ela pode ser utilizada para outras doenças também. E foi justamente no Centro Vascular do ano passado, a 13ª edição, que eu apresentei 2 trabalhos. Eu vou até mostrar eles aqui, que um deles é a imunoterapia CAR voltada a doenças autoimunes, que isso daqui é incrível. Cientistas ao redor do mundo estão conseguindo a cura de doenças autoimunes, o que antes não era possível, pois os pacientes eles só eram tratados principalmente com anti-inflamatórios esteroidais, como dexametasona, e a imunoterapia CAR, quando ela foi introduzida para doenças autoimunes, foi percebido o seguinte, que nosso corpo ele tem a capacidade de fazer um reset do sistema imunológico. Você vê isso aí, um avanço em relação à cura da AIDS? Pode ser? Sim, foi o segundo trabalho que eu apresentei no Centro Vascular do ano passado. Essa terapia também pode ser utilizada para o combate da infecção pelo HIV e a doença AIDS em específico, né? Sobre as doenças autoimunes, quando as células CAR-T identificam as células autorreativas, que as doenças autoimunes só são causadas por 2 tipos de células: células B autorreativas e células T autorreativas. Quando as células CAR-T encontram essas células, elas eliminam essas células. Apesar de que, dentro dos estudos, existem outros modos de combater, né? Existe a eliminação das células, de todas as células do sistema imunológico, pelas células CAR-T. Existe a eliminação só das autorreativas e existe a inativação delas, através tudo das células CAR-T. Apesar de que o CAR-T é só o nome de um produto. Eles sempre mudam o nome dos produtos. Assim como eu coloquei aqui no trabalho, ó, a imunoterapia CAR-T, a imunoterapia CAR-T, que são os receptores de autoanticorpos quiméricos, que matam só as células autorreativas, e as células CAR-T-Regs, que são as células reguladoras, que elas inativam as células autorreativas, fazendo com que pacientes apresentem remissão total de doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, como psoríase e outras doenças autoimunes por aí. Você citou sobre o HIV, né? E esse trabalho aqui, inclusive eu estou produzindo um artigo científico de revisão sistemática sobre isso, um artigo mais completo, né? Porque os trabalhos apresentados em congressos, eles são em formato de resumo simples, ou seja, é bem resumido mesmo, sabe? E o combate ao HIV com essa terapia é o seguinte: o modo de produção é o mesmo, aquele que eu te expliquei. É retirado o sangue do paciente, passa pelo laboratório, transforma em células CAR-T e introduz de novo no paciente. Entretanto, as células CAR-T, esse estudo aqui, ele é um estudo da Nature, e esse estudo aqui, ele identificou que as células CAR-T, como eles chamam no estudo de células duo-CAR-T anti-HIV, elas têm uma capacidade de, quando injetadas no organismo, como eles injetaram na veia da cauda de um camundongo, e esse camundongo ele tinha células infectadas pelo HIV no baço dele, que eles também injetaram anteriormente. Quando eles injetaram essas células CAR-T na cauda do camundongo, as células CAR-T não só, Raul, migraram até o baço e reconheceram que tinha células infectadas pelo HIV ali. Não só migraram, mas elas aniquilaram as células infectadas pelo HIV. E aqui eu mostro a eficácia em vivo. Esse estudo apresentou 97% de eficácia, Raul, mais do que muitas vacinas que tem por aí. Ou seja, nós estamos na frente de uma terapia que é extremamente inovadora. Eu não costumo utilizar essa palavra extremamente, porque em artigos científicos não é interessante nós utilizarmos esse tipo de palavra, né? Mas em entrevistas eu fico muito empolgado com os avanços da medicina. E, Raul, sinceramente, eu acredito que daqui a 10, 15 anos o câncer ele vai ser uma piada. Não uma piada para nós rirmos à toa. Pelo avanço da medicina, mas uma piada porque vai ser facilmente tratável, sabe? Amém. Amém. CPI. Eu tenho uma irmã que morreu de câncer, câncer de mama.
Olha, existe uma teoria da conspiração dizendo que já teria remédio para acabar de vez com o câncer. Eu queria fazer uma pergunta simples, é a minha única pergunta agora no final. Se o governo mundial, a classe política mundial quisesse, o câncer já teria sido extinto? Ou existe interferência da empresa farmacêutica no mundo? CPI, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acredito que a cura do câncer é só em tema realmente de ficção científica, né? Assim, a cura que já foi descoberta, no caso, né, e foi escondida pela indústria farmacêutica. Porque muitas pesquisas, elas são sim financiadas por indústrias farmacêuticas, porém muitas pesquisas não são. Muitas pesquisas elas são financiadas por universidades federais, universidades privadas, grandes universidades ao redor do mundo, como Harvard, como Oxford, a Todai lá no Japão e diversas outras, sabe? Essas universidades, elas não estão com interesse no que a indústria farmacêutica diz ou não. Elas querem desenvolver a ciência no mundo. Os pesquisadores em si, eles querem isso. Eu sei que a indústria farmacêutica é muito poderosa. Eu sei que talvez ela consiga impedir o avanço de algumas terapias, ou pelo menos atrasar. Mas eu sempre falo que esse avanço, ele sempre vem. A ciência, ela pode avançar a passos lentos, apesar de que hoje em dia nós estamos vendo ela avançando a passos rápidos, né? Nós vemos o avanço, mudando um pouquinho de assunto, da indústria de microchips e computações, né? Inteligência artificial e etc. A cada ano que se passa, mais e mais novidades aparecendo. E a área da medicina também vai ser isso, também vai ter isso, através dessas terapias inovadoras, que foram ideias que antigamente foram testadas à exaustão, para que consigamos hoje em dia ter uma capacidade a mais de tratar e talvez curar determinadas doenças, né? E os governos, o CPI que você citou também, eu acredito que é mais interessante para eles o avanço dessa terapia, principalmente para a oncologia, porque, como eu falei, é menos custoso para eles financiarem essa terapia do que financiarem tantas e tantas quimioterapias e radioterapias, seguidas até de cirurgias também, sabe? Para você ter uma ideia, CPI, o ex-presidente do Instituto Butantan e atual presidente do Hemocentro de Ribeirão Preto, o Dr. Dimas Covas, ele fez uma entrevista falando que quando a terapia CAR-T era utilizada aqui no Brasil com insumos, com tecnologia de fora do Brasil, ela custava milhões, cerca de 2 milhões mais ou menos. E quando a gente conseguiu desenvolver um insumo e a tecnologia aqui no Brasil, lá no Hemocentro de Ribeirão Preto, ele disse que esse custo abaixou para 10% do valor total. Ou seja, ele fica equiparado ou às vezes até mais barato do que as terapias tradicionais para o câncer. Entretanto, para doenças autoimunes e para o tratamento do HIV, aí já é outra história. Aí talvez exista toda uma questão de logística e de administração econômica para poder tentar com que essa terapia voltada para essas outras doenças também seja inserida no SUS. Eu não sei como é que está esse planejamento, mas o planejamento para a introdução dela no SUS para a oncologia já está sendo feito. Tanto é que aqui no Brasil nós já tivemos o primeiro estudo clínico de fase 1, né, chamado de fase 1, em 2022 para 2023, com esse caso do paciente Paulo Peregrino, que alcançou a remissão total. Inclusive ele foi paciente de um doutor que mora lá nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro, é o Dr. Wanderson Rocha, que eu sou muito fã do trabalho dele com essa terapia. E o Instituto Butantan, através desse investimento do governo no ano passado,
já está no estágio clínico de testes clínicos 2, com 81 pacientes. Se entrar, qualquer pessoa que entrar no site do Instituto Butantan vai conseguir ver lá, que está no estágio 2, com 81 pacientes, e vamos avançando aí para o estágio 3, estágio 4, depois de distribuição para a população, com fé em Deus, nós vamos ver a área oncológica sendo rechaçada por essa terapia inovadora, não é, Raulzinho? Pois é. Leandro, nós como alagoanos, né, nós ficamos muito felizes em ter um jovem como você, promissor, né, inteligente e promissor na sua área, como cientista, né, e nós temos certeza que você será um grande, já é e vai ser um grande cientista aqui no nosso estado e vai trazer realmente uma grande satisfação para nós alagoanos de ter um jovem que tenha um pensamento realmente voltado à ciência, voltado à cura do câncer, né? Esse grande mal da humanidade. E pode ter certeza que nós estaremos aqui torcendo por você e temos certeza que você sairá um grande vencedor nessa área, CPI. O nosso amigo aqui é uma verdadeira IA, inteligência artificial. É um prazer, né? Que isso sirva de exemplo, de espelho para os demais jovens do nosso estado, né? Que vê que samba, rock e drogas não leva a nada. Estudar é bom, usar a rede social para aprender é bom, né? E a faculdade está aí, os estudos estão aí. Siga o exemplo do nosso amigo Lucas aqui. Leandro. Desculpa a minha falha. Agora o chip aqui deu uma rosca. É o Leandro, né? E demais jovens que seguem o mesmo caminho dele, que tem outros jovens, né? Que sirva de exemplo para que o jovem veja o seu valor dentro da sociedade alagoana. Pois é, Leandro. Fique à vontade nas suas considerações finais. Bem, minhas considerações finais são que eu tenho um sonho, né? Um sonho de trazer essa terapia para Alagoas. Eu estou atualmente estagiando numa área de oncologia de cuidados paliativos. Eu vejo muitos pacientes lá em estado terminal, processo de finitude de vida. E esses pacientes, eles sentem muita dor, sentem desespero. A cada dia que se passa é uma vitória para eles, enquanto eles estão vivos, porque eles não sabem, pensam que, e realmente alguns podem acontecer, que a qualquer momento eles podem vir a falecer. E essa terapia, ela é uma esperança para tantos pacientes e tantos familiares e acompanhantes de pacientes, pois não é só o paciente que sofre, os familiares, os acompanhantes também sofrem junto. A equipe médica, muitos acham que não, muitos acham que a equipe médica, o pessoal da enfermagem são coração de pedra, mas não são. Muitos deles sofrem juntos, em silêncio, porque não podem demonstrar a fragilidade na frente do paciente, na frente da família. Precisa ser forte na frente e quando volta para o posto médico, o posto de enfermagem, fica mal, vai para casa mal, janta mal, dorme mal e acorda mal. É importante falar sobre as questões de saúde mental também, né? Desses pacientes, dos acompanhantes, dos profissionais de saúde que estão lá no cuidado. E é isso, Raulzinho. Espero que o meu sonho seja realizado, que Deus abençoe através do meu sonho, não só a mim, de ver esse sonho realizado e ver a cura do câncer o mais perto possível, mas também ao sonho de tantos outros pacientes e acompanhantes que desejam ver essa cura aí perto, né? Que a vontade política seja feita, né? Que para acontecer isso é preciso uma vontade política, e nós apelamos aos governantes, à classe política, que possa contribuir, fazer seu papel também, né? E ter a vontade política para que essa inovação em relação à cura do câncer realmente seja abraçada e seja aprovada, e realmente seja aprovado recursos para que os profissionais nessa área, os cientistas, realmente tenham condições de colocar para frente com sucesso esse grande projeto
para a saúde e para o bem-estar da população. Um forte abraço, muito obrigado, Leandro, por essa aula. Muito obrigado. Me senti no tempo de faculdade, só que a minha era de direito, né? Me senti no tempo de faculdade, assisti uma grande aula do nosso amigo aqui. Muito obrigado. Um forte abraço para Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.